Olá, eu me chamo Tayane Nunes dos Santos e sou aluna licenciando em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. E por meio desse vídeo, quero apresentar algumas características importantes das briófitas. Esse vídeo foi feito como requisito parcial à obtenção de nota para a disciplina de Sistemática Vegetal, ministrada pela professora Lidiane Aona. As briófitas são plantas terrestres divididas em antóceros do filo Anthocerotophyta, que compreendem cerca de 100 espécies no mundo, as hepáticas do filo Marcantiophyta, com cerca de 5.000 espécies no mundo, e os musgos do filo Bryophyta, maior filo das briófitas com cerca de 13.000 espécies no mundo. Mas antes de apresentar algumas características a respeito da sua morfologia, ciclo de vida e da importância econômica e ambiental dessas plantas, há uma coisa importante a ser comentada. O nome briófitas caiu em desuso. Mas por quê? Bom, essa resposta é simples. As briófitas não compreendem um clado monofilético. Mas se esse nome não é o correto, então que nome devemos usar? O nome mais correto a ser usado são plantas atraqueófitas ou avasculares terrestres, pois elas não possuem a presença de vasos condutores, como o xilema e o floema, e são responsáveis pelo transporte de água e seiva na maioria das plantas terrestres. Além disso, elas dependem da água para realizar muitas de suas funções, como, por exemplo, na sua reprodução. Por isso, elas geralmente crescem em locais de grande umidade, como solos úmidos, troncos de árvores, rochas e pedras, e por isso elas têm uma grande incidência na Mata Atlântica, que é uma floresta tropical. Ressaltando que, apesar de não serem maioria, existem alguns tipos de plantas avasculares terrestres que podem crescer em locais mais diversos. Agora eu vou apresentar a diferença entre os três tipos de plantas avasculares terrestres, começando com os antóceros. Os antóceros possuem o gametófito tauloso, ou seja, que não apresenta nem raiz, caule ou folhas verdadeiras, e eles possuem uma cavidade onde armazenam mucilagem. Eles também fazem simbiose com cianobactérias fixadoras de nitrogênio, os chamados heterocistos, e apresentam apenas um ou dois cloroplastos por célula. Seu esporófito é uma longa cápsula verde que apresenta estômatos, e os pseudozelotérios ajudam na dispersão dos esporos, que acontece de forma gradual. Agora, falando sobre as hepáticas, elas possuem o gametófito, que pode ser dividido em taulosos simples ou taulosos complexos, onde existe a presença de poros nos talos e abaixo desses poros uma câmara aerífica formada por um tecido de células fotossintetizantes cheias de cloroplastos. Existem também as hepáticas folhosas, que possuem rizoide, pilídeo e caulídeo. Seu cilídrio é distribuído de forma bilateral ao longo do caulídeo. Além disso, ele possui uma ponta arredondada. Algumas espécies ainda possuem uma terceira fileira de cilídeos, que é chamada de anfigastro, que serve para captar a água para essas plantas. Seu esporófito possui uma seta transparente e uma cápsula globosa negra e contém esporos e elatérios que ajudam na dispersão desses esporos, que acontece de uma única vez. Agora vamos prestar uma atenção maior aos musgos, maior filo das briófitas e que pode ser dividido em dois, acrocárpicos e pleurocárpicos. Os musgos acrocárpicos têm gametófito ereto, têm ramificações e os seus esporófitos crescem no ápice do gametófito. Enquanto isso, os musgos pleurocárpicos possuem gametófito prostrado no substrato e com ramificações para ter vários pontos de fixação, e seu esporófito cresce lateralmente ao gametófito. Agora vamos analisar de perto o seu esporófito. Eles possuem um pé conectado ao gametófito, uma seta de corpo alongado e uma cápsula que fica protegida embaixo da calíptra, permanecendo fechada pelo opérculo, e sobre o seu opérculo encontramos o peristome, que é uma estrutura semelhante a dentes que liberam os poros gradualmente de acordo com a umidade. Ciclo de vida das briófitas múltiplas. Nas briófitas, nós temos o ciclo de vida dividido em duas fases, a fase haploide e a fase diploide. Na fase dominante, que é a gametofítica, o gametófito haploide surge com a germinação do esporo. Nos musgos, após a germinação do esporo, forma-se o protonema, que é um gametófito filamentoso. A partir desse protonema, desenvolve-se o gametófito.
O gametófito forma gametângios, sendo eles a oosfera, que é o gameta feminino, e os anterozoides, que são os gametas masculinos. Bom, os gametas masculinos são flagelados, ou seja, eles necessitam de água para se deslocar, e esse é um dos motivos que as briófitas se desenvolvem em locais úmidos. Usando a água para se deslocar, os gametas masculinos chegam à oosfera, fecundando o gameta feminino e assim eles formam os zigotos. A partir da formação do zigoto, damos início à fase diploide. Na fase diploide, o zigoto sofre mitose e gera o esporófito das briófitas. Nesse esporófito, encontramos as células-mães, que irão sofrer meiose e gerar cada uma delas 4 esporos haploides. Esses esporos são dispersos quando o esporângio amadurece e assim, com os esporos liberados, o ciclo se reinicia. Mas aí surge a questão: qual seria a importância ecológica e econômica das plantas avasculares terrestres? Bom, elas mantêm a integridade das encostas, além de reterem água a partir da absorção hídrica das tufas, que é um material de origem vegetal que está parcialmente decomposto. As tufas geradas a partir da decomposição das briófitas podem ser usadas para a produção de biocombustíveis. A apresentação termina por aqui. Tenho certeza de que agora você sabe um pouco mais sobre essas plantas tão fascinantes. Mas esse não é o fim, e caso você queira saber um pouco mais sobre os conteúdos dados pela professora Ana na disciplina de Sistemática Vegetal, te convido a conhecer o canal do Herbário do Recôncavo da Bahia, RUB, e assistir a outros vídeos feitos por meus colegas de turma. Obrigada pela atenção.